Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Fique atento à segunda parte com Matthew Richardson, Doutrina e Convênios, sessões 27 e 28. Seção 28. Lembro-me de estar no ensino médio, ou talvez no fundamental, quando li a seção 28 e fiquei incrivelmente confuso sobre por que Hiram Page estava recebendo revelações de algum tipo de pedra. Eu pensava, bem, é claro que eles sabem que não é, certo? Como? Como eles acham que isso é real? Ele está recebendo isso de uma pedra. Agora que estou mais velho, pensei, isso faz sentido. Posso ver porque os membros da igreja pensavam que isso era real, que era de Deus. Percorra a seção 28 e diga-nos o que está acontecendo. Bem, a seção 28 é um período de tempo em que a igreja está começando a florescer em números e em compreensão para muitos dos membros. Estamos olhando para 1830 aqui, e isso é pouco depois de a igreja ter sido oficialmente organizada. Quando isso acontece, é um momento de novo desdobramento, não posso deixar de me repetir. Sei que esse é um território perigoso, mas linha sobre linha, preceito sobre preceito. Portanto, vemos um desdobramento acontecendo aqui e acho que é importante entender isso. Quando olhamos para a seção 28, um dos destaques dessa seção é o tratamento com Hiram Page. Como você mencionou, é importante contextualizar um pouco o que está acontecendo com ele. Não, ele nasceu em 1800, né? Você sabe, no início do século XVIII. Isso foi na época em que muitas pessoas não sabiam quando realmente tinham nascido, mas tinham uma ideia. Tenho cerca de 28 anos, mais ou menos uma década ou duas, eu até que gosto disso. Gostaria de usar essa também. Sim, tenho por volta de 28 anos, não me lembro, mas no início do século XVIII. E ele nasceu em Vermont e depois começou a se mudar para o oeste. E quando vemos o que está acontecendo, ao chegar a Nova York, ele se associa à família Whitmer. É daí que virão suas conexões com Joseph Smith. Não apenas associado à família Whitmer, mas ele começa a namorar e depois se casa com Catherine Whitmer, uma das filhas da família Whitmer, quando ela tinha 18 anos de idade, e eles se casam e depois vão morar com a família Whitmer. Eles estão lá no local quando muitas dessas coisas estão acontecendo. Por exemplo, a tradução final do livro de Mormon, ele está ouvindo essas coisas, etc. Uma das coisas que é importante contextualizar, e você mencionou isso e acertou em cheio, Hank, é que, para o nosso contexto atual, essa é a história mais louca de todos os tempos. Quando ouvimos algumas das coisas que estavam acontecendo, pensamos, quem poderia acreditar em algo assim? Mas mesmo assim, naquela época, né, as pessoas diziam sim, isso parece bom. Hiram Page foi criado em um ambiente religioso e eles estavam buscando revelação e buscando a palavra de Deus em diferentes coisas, né? Ele adivinhava coisas, sabe? Muitas vezes as pessoas muitas vezes chamam isso de poços de bruxaria e usavam maneiras de adivinhar a água, etc. E eu vi isso acontecer em algumas comunidades quando estava no leste. Como eles conseguiam fazer isso, o que nós consideramos estranho não era tão estranho naquela época, né? Acho que sua reação é normal, mas o clima espiritual daqueles dias, como você veria muitas dessas coisas que eram consideradas pelo menos opções viáveis. Mas o problema é que o que poderia ser uma opção viável também poderia ser uma falsificação e uma ferramenta enganosa. Se você simplesmente aceitar tudo sem levar em consideração o que está acontecendo e o conteúdo do que está sendo entregue, poderá ter problemas. Portanto, o fato de Hiram Page usar uma pedra para poder ou supostamente ter revelações não foi a parte mais estranha desse caso. E, na verdade, nem era disso que se tratava a história, porque é claro que Joseph Smith está traduzindo o livro de Mormon por meio do Urim e Tumim, e ele também usou uma pedra. Esses são os meios de revelação. Mas o princípio é a parte mais importante, creio eu, na seção 28, para dizer
o que realmente está acontecendo aqui e por que é importante lermos isso hoje. Não apenas, tudo bem, a coisa da pedra, isso foi meio estranho, mas o que realmente estava acontecendo se torna muito importante. Fantástico. Deixe-me fazer um pequeno anúncio, John. Temos alguns episódios especiais este ano, chamados Vozes da Restauração. Tivemos a participação do Dr. Gerrit Dirkmaat. Fizemos 3 até agora e temos mais por vir. Esperamos que todos, se estiverem pensando que querem saber mais sobre isso, acessem o canal do YouTube ou o local onde obtém o podcast, passem por ele e verão as vozes da restauração. Acho que serão 12 no total e nós nos divertimos muito porque estamos falando de história. Sim, e o doutor Dirkmaat, ele é encantador, ele é muito divertido. Adoro ouvi-lo e ele também sabe o que faz, então sim, venha e ouça. Vai ser divertido. Super brilhante. E ele também tem uma personalidade muito divertida. É verdade. Sim. Nós adoramos o Gerrit, então venha nos encontrar por lá. Então, Matt Hiram Page é um Whitmer, ele fez parte de coisas antes de existir uma igreja. Ah, sim. Então, ele tem experiência do que está acontecendo, ele entende o que está acontecendo. Provavelmente um pouco hesitante, no início, parecia que ele iria ou não acreditar no que estava acontecendo aqui, mas quando você tem Joseph Smith no local onde ele está morando e vê que os Whitmers estão passando pelo mesmo processo em que, mais uma vez, linha sobre linha, preceito sobre preceito, eles estão aprendendo e estão se convertendo à sua própria maneira. Ele está lá, não é como se tivesse aparecido de repente em um sábado e dito: ei, isso é interessante. Ele viu o processo e Joseph escreve em seus próprios textos sobre como ele se converteu e foi se convertendo até se tornar um crente também. E então, quando chegamos ao dia 6 de abril, com a organização da igreja, ele está lá, pelo amor de Deus, né? Hiram Page é um dos 8 testemunhas que às vezes se esquecem disso. Ele foi escolhido para fazer parte das testemunhas, ver as placas e manusear as placas. Ele não acreditava simplesmente nisso e, para seu crédito, ele acreditou até o dia de sua morte, pelo menos nas coisas que viu de forma tangível. Ele sempre prestou testemunho de que viu, segurou e manuseou as placas. Ele estava entre esse número. Muitos dos sábios também estavam entre as 8 testemunhas. Eles eram as pessoas que estavam por perto, um local, se você preferir. Esse não é apenas um tipo de pessoa que teve um passeio ou uma experiência estranha. Ele viu o processo de revelação, ou pelo menos estava vendo-o se desenrolar enquanto estava lá. E você tem que perceber que todos são convertidos à igreja, e são há alguns meses. Um dos benefícios de se converter à igreja hoje em dia é que você entra em uma ala onde as pessoas são membros da igreja e você conhece muitas delas a vida inteira. Você pode entender a inexperiência de, isso não deveria ser assim. Desculpe-me. E não há dúvida quanto a isso. A primeira é que você está mencionando uma parte muito importante disso. Uma revelação era algo que se buscava quando as janelas reveladoras ou os céus se abriam com Joseph Smith. Dessa forma, era uma notícia empolgante. Algumas pessoas dizem que todo mundo rejeitava tudo o que Joseph fazia, mas não é o caso. Mas eles tinham seus preconceitos e seus próprios sentimentos em relação a isso. Por isso, na história de Joseph Smith, ele fala sobre como foi perseguido e diz: não é estranho que alguém como eu, um rapaz obscuro, venha até aqui? E eu tive revelações e dizem: sim, isso é porque você disse que teve uma revelação. Esse não é realmente o maior problema. Era o modo de revelação e o conteúdo da revelação, etc. Hiram Page teria sido uma pessoa religiosa no que diz respeito a isso, buscando essa experiência de revelação, mas como você mencionou, a experiência será muito importante aqui, e não se trata apenas de Hiram Page.
porque a sessão 28 envolve Oliver Cowdery, muitos da família Whitmer, etc. Portanto, não foi apenas o fato de Hiram Page ter saído da rampa de saída aqui ou ter saído um pouco dos trilhos. É por isso que isso é tão preocupante, porque você tem pessoas que estiveram envolvidas, como Oliver Cowdery. Ele foi testemunha pessoal de visitações, de mensageiros celestiais. Ele não apenas ouviu falar deles, ele fazia parte disso, ele servia como escrevente, e, no entanto, na sessão 28, você começa a ver que até mesmo Oliver Cowdery está sendo sugado por isso e precisa de uma correção de curso. Portanto, em minha opinião, a sessão 28 é um lembrete dos controles e equilíbrios que o Senhor faz. Adoro o que ele está fazendo aqui. Ele está estabelecendo padrões. Vemos isso estabelecido quando começamos a entrar na sessão 52, onde o Senhor diz: ei, vou fazer as coisas de acordo com um padrão. E algumas pessoas dizem: bem, o Senhor não pode fazer o que quiser? E a resposta para isso, na minha opinião, é sim. Mas ele estabelece padrões, e adoro quando ele fala sobre isso na sessão 52, versículo 14. Ele diz: estabelecerei um padrão em todas as coisas. E então, a pergunta pode ser feita: por quê? E então ele responde no versículo 14. Ele diz: para que não sejais enganados. Acho que é algo importante. Agora, é certo que a sessão 52 virá mais adiante, mas você pode ver essas experiências desde as sessões 2 até onde estamos agora, e até a 52, onde o Senhor está dizendo: vejam, estou estabelecendo padrões para que vocês saibam que é o meu caminho. Portanto, se você já me conhece, vou lhe dizer como faço as coisas. Esta é a maneira como faço o sacramento. Por exemplo, há uma parte na sessão 28 que as pessoas ignoram, o que é muito importante para isso também, porque as salvaguardas são uma coisa chamada consentimento comum. Ela é mencionada na sessão 26 e depois a vemos novamente na sessão 28. E tudo isso tem a ver com o princípio maior deste. Mas ele está dizendo: vou fazer as coisas de acordo com um padrão, para que vocês possam ter confiança. Esse é o meu jeito. E, no entanto, não é interessante que, às vezes, as coisas contra as quais vamos nos insurgir são os padrões que nós usamos. Não gosto da maneira como é feito, mas o Senhor está dizendo que vai fazer dessa maneira para nosso benefício, não para nos testar ou nos provar, mas para que possamos ter confiança no padrão. Portanto, na sessão 28, há um padrão de revelação para uma mordomia que foi estabelecido, e não é na sessão 28 que ele começa, já estabelecemos isso na sessão 20 e na sessão 21, mas eles meio que esqueceram o que aconteceu nas sessões 21 e 20 e foi como: nós esquecemos disso. Bem, vamos lembrá-los de que há um padrão de revelação aqui, há um padrão em como sabemos quem está servindo na igreja e qual seria sua mordomia. Chamamos isso de consentimento comum. E vou mencionar isso um pouco, porque acho que vale a pena mencionar. Então, o que acontece aqui, espero que não haja problema, é que estabelecemos uma espécie de base para isso. Então, qual é realmente o problema aqui? Não é a pedra de mira ou a pedra da revelação. E não é que eles possam receber revelação. Esse não é o problema aqui. É o padrão que está nos levando a um lugar onde podemos ser enganados. E foi isso que aconteceu aqui na sessão 28. Hiram foi enganado, Oliver Cowdery foi enganado, muitos da família Whitmer e outros. E Joseph estava, de fato, adorando o que foi dito aqui. Ele ficou perplexo com a situação. Ele pensou: o quê? O que está acontecendo aqui? E como isso está acontecendo? Por quê? Como isso pode ser? Senhor, não acho que seja ingenuidade da parte de Joseph dizer: ei, o Senhor já nos falou sobre isso, mas acho que essa é a realidade. Estamos progredindo como criaturas. Assim, aprendemos algo e depois o aplicamos e começamos a aprender melhor e então temos uma experiência e aprendemos mais. Para mim, muitas das coisas são mais ou menos como o que você está falando sobre o Henk do início, né, em que foi como: bem, isso é estranho. E é como se, isso não fosse tão estranho, afinal.
Então, temos experiência e, de repente, podemos ver as coisas de forma diferente. Podemos entender as coisas de uma maneira diferente. Às vezes pensamos, ah, então é por isso que isso é tão importante para o Pai Celestial. E esse é um dos casos em que Joseph ficou perplexo. Ele está dizendo, o que está acontecendo aqui? Não acredito que Oliver esteja envolvido em isso. Isso seria muito frustrante, mas, como mencionei, uma das coisas que mais gosto nesse caso é que não foi um momento ou não deveria ser um momento de alarme total, e para aqueles que diziam que Joseph estava apenas tentando controlar as pessoas e dizer: vocês não têm nada a ver com isso, eu estou no comando, não usurpem minha autoridade. Isso já estava estabelecido muito antes de acontecer, pois, como mencionado na seção 20, que foi considerada a constituição da nova igreja, estabelecendo a ordem de revelação e mordomia para a igreja e a seção 21. E Joseph foi apoiado naquele período como sendo o profeta vidente e revelador, o presidente da igreja ou o primeiro elder, e assim isso foi estabelecido. Portanto, não se tratava de algo como, estou inventando uma nova revelação para que todos se adaptem a mim. É como se fosse, não, aqui está um lembrete do que o Senhor já estabeleceu. Precisamos voltar aos trilhos. É isso que está acontecendo, mas há um desafio fundamental aqui, e isso é realmente abordado mais uma vez. Eu já fiz isso, desculpe, mas na primeira sessão de DNC, que era a preferência para tudo isso, e você mencionou que eu servi como líder de missão, nunca chamamos as regras de regras em nossa missão. E não se tratava apenas de uma questão de semântica ou de tentar torná-las um pouco mais palatáveis ou sofisticadas, né, sabe? Esse tipo de coisa. Mas nós as chamamos de padrões. Então, aqui estão os padrões e onde você encontra os padrões. Na publicação há um pequeno livreto que chamávamos de Bíblia Branca quando eu era missionário nos velhos tempos, porque a capa era branca. Mas o livreto se chama Padrões Missionários para Discípulos de Jesus Cristo. E então dissemos, bem, espere um segundo, se eles estão chamando isso de padrões, esse é o padrão do que os missionários são. Agora vou roubar essa, mas acho que isso é verdade. E para ilustrar o ponto, acho que doutrina e convênios é o padrão dos discípulos de Jesus Cristo. Esse é um livreto que nos diz como podemos ser melhores discípulos de Jesus Cristo. Alunos, você sabe que Deus em latim é aluno e também vem da mesma raiz da palavra disciplina. Portanto, ele ensina como ser um discípulo disciplinado de Jesus Cristo e como nos achegarmos a ele e fazer com que ele se achegue a nós de maneiras únicas por meio de convênios, etc. Doutrina e convênios nos leva por essa jornada da vida de um discípulo e não é de se admirar que eles estejam aprendendo, mas um dos grandes desafios apontados pela seção 1 de DNC é que ela diz que eles deixaram os profetas e depois diz que eles deixaram os convênios. E eu penso, espere um segundo, estamos falando de membros que estão abandonando as palavras dos profetas e seus convênios, por que isso acontece? E começa a falar que eles estão tentando se tornar deuses por direito próprio e seguem seu próprio caminho. E isso é o que aprendemos muito bem no livro de Mórmon, que no discurso do rei Benjamim é o homem natural. O homem natural é um inimigo de Deus. E o que é o homem natural? É o homem caído. E a propósito, somos todos nós, estamos em um mundo decaído e parece que há uma força gravitacional que nos puxa e nos mantém presos à queda e estamos tentando nos afastar dela. Mas a gravidade continua nos sugando de volta e vemos isso evidente nessas revelações aqui, pois as pessoas estão aprendendo algo, estão se afastando e são puxadas de volta, se afastam e são puxadas de volta. E Benjamin ressalta que uma das coisas mais importantes que podemos fazer é aprender a ceder, a não sermos o homem natural, a nos livrarmos do homem natural, cedendo à sedução do espírito e a sermos submissos, a sermos mansos. Manso é diferente porque a palavra seguinte é humilde, mas acho que há uma diferença óbvia, pois alguns de nós somos humildes porque somos fracos. A mansidão, às vezes, é manifestada por aqueles que não são carentes e têm grande
habilidade e grande conhecimento ou coisas do gênero, mas optam por ser disciplinados na maneira como os aplicam. Eles demonstram uma humildade única, mas isso é chamado de mansidão. Eu acho que Jesus Cristo é o epítome da mansidão. Ele era o Filho de Deus, tinha todo o poder, ele trabalhou por meio de sua graça para ter conhecimento no que diz respeito a isso. Sim, você quer falar sobre ele ser humilde, a humildade não foi imposta a ele, foi uma escolha por ter tudo o que ele tinha, mas ainda assim, sempre falando do Pai com grande reverência e tentando se alinhar. Então, qual é a nossa busca? Bem, estamos tentando ceder. Não sei quanto a vocês, mas ceder às vezes não é fácil para mim. Ouvimos falar de raiva na estrada e muito disso é lidar com pessoas que não cedem na estrada e isso traz à tona o pior das pessoas. Acho que sou muito bom em não ter raiva na estrada, mas tenho frustração na estrada e um pouco como se estivesse realmente dirigindo aqui hoje de manhã, o tempo não estava muito bom e as pessoas não estavam cedendo e não é raiva, mas é como se estivesse realmente. E eu pensei que todos nós temos problemas ou desafios para ceder e é disso que a sessão 28 realmente trata. De repente, essas grandes manifestações estão ocorrendo. Oliver, ele conhece a revelação da sessão 6, sessão 8, sessão 9. Fale sobre revelação com Oliver. Ele experimentou isso e, como você se lembra, o Senhor está dizendo: Oliver, venha. Você pode fazer parte disso? Você quer traduzir? Certo, vamos trabalhar nisso. Mas depois ele ensina as lições maiores de como superar nossa propensão natural de não ceder, aprender a ser submisso nesse processo, ser capaz de ser cheio de amor, disposto a se submeter como uma criança se submeteria a seu pai e a tudo o que o Senhor achar conveniente. E acho que esse é um fundamento importante para o que está acontecendo na sessão 28. Você tem esses jovens inexperientes em muitos aspectos que foram expostos a coisas incríveis e agora é uma batalha para ceder. Oliver, a propósito, durante esse período está começando a corrigir Joseph Smith, mesmo exigindo que você mude a palavra Joseph. E Joseph dizia: espere, espere, você está me dizendo que eu tenho que mudar? Quem é você para me dizer para fazer isso? E não se tratava de uma experiência pessoal, em minha opinião. Joseph estava tentando ser obediente à revelação da sessão 20 e 21, que dizia: Joseph, você é o homem e receberá a revelação para a igreja. Talvez que eu grindei. E Joseph diz: espere, Oliver, você é como Arão para Moisés no que diz respeito a isso. Precisamos voltar ao padrão aqui. Portanto, acho que Joseph estava tentando proteger o padrão mais do que se ofender com o fato de alguém estar tentando lhe dizer o que fazer. Espero que isso faça sentido. Fiz bem em tentar comunicar isso? Sim. E você não acha que ele também está tentando ajudar as pessoas a se equilibrarem? Posso receber revelação? Sim, você pode. De certa forma, ele não quer cortar a revelação pessoal de ninguém. Dizer que eu sou o único que pode receber revelação. Mas é preciso haver alguma ordem sobre quem pode receber revelação para quem. Não há dúvida quanto a isso. Na verdade, você está se baseando em um princípio que é eterno. Vamos voltar ao Antigo Testamento. Moisés estava no monte e quando desceu, encontrou Josué, que havia subido, e ele disse: meu Deus, você não vai acreditar no que está acontecendo naquele acampamento. Há pessoas lá embaixo que estão profetizando e Josué estava em pânico com isso. Tipo, tudo bem. Ele está pensando: oh, que legal, quisera Deus que todos profetizassem em nome de Deus. Isso não seria ótimo? Então, o que você mencionou, Henk, é realmente um princípio importante aqui. Não se trata de receber revelação e nem mesmo de receber revelação importante, mas de receber revelação para uma mordomia ou dentro de uma mordomia. Todos nós temos direitos. E acho que isso ainda é verdade até hoje, o que Moisés disse. Não seria ótimo se todos nós
fôssemos profetas de nossa própria mordomia e recebêssemos essas coisas em nome de Deus, seria ótimo. Mas você está certo, isso não significa que eu tenha o direito e a capacidade de receber revelação para os outros. Esse é um tipo de desafio pelo qual todos nós podemos passar, pois descobri como pai qual é o meu papel como pai. Usamos o termo matriarca e patriarca, e, portanto, é meu trabalho confirmar ou dizer aos meus filhos que recebi uma revelação para vocês. Você deve fazer isso para ganhar a vida e deve se casar com essa pessoa. Houve um momento em que pensei, sim, isso seria conveniente, certo? Sim, se eu pudesse fazer isso. Mas comecei a perceber, e essa é apenas a minha experiência pessoal, que parece que meu papel é ajudar meus filhos, dos quais tenho a responsabilidade de ajudá-los a receber e saber como receber revelação pessoal e orientá-los nesse processo. Sim, tenho o direito, como patriarca, assim como minha esposa, como matriarca, de receber revelação para nossa família, porque essa é a nossa mordomia, mas ainda preciso ajudá-los a receber revelação pessoal. Não se trata de receber revelação, mas de receber revelação para a igreja. E o Senhor designou nos primeiros dias quando começamos a ver o desdobramento que há alguém que recebe revelação para a igreja, e esse é o profeta, vidente e revelador. Aquele que possui as chaves é Joseph Smith. Sim, é fascinante vê-lo dizer que sim, você pode receber revelação. Não, não para isso. Como posso equilibrar isso? Não quero ser o único a receber revelação, como se Joseph me dissesse o que fazer. O Senhor fala somente com você, mas, temos que ter alguma ordem aqui. Peguei o livro de Steve Harper com texto sobre o qual ele falou outro dia. Adoro essa frase aqui. Ele diz: a pedra dividente de Hiram Page não era o problema. As revelações e os ensinamentos pessoais de Joseph incentivaram outras pessoas a usar seus dons espirituais, inclusive quando esses dons envolviam objetos de evidência, como a vara de Oliver Cowdery. Se Iron Man tivesse recebido uma revelação real por meio de sua pedra sobre como ser um marido melhor, não teria havido problema algum. E não teria havido a 28ª sessão. Sim. E é disso que se trata. Sinceramente, acho que o Senhor não está tentando controlar seus filhos. Ele não está tentando oprimi-los e lembrá-los de quem está no comando aqui. Ele está tentando colocá-los em uma posição que lhes permita receber as maiores bênçãos em toda a liberdade que puder. Mas isso está de acordo com o padrão, portanto, eles não serão enganados. Minha experiência tem sido, e parece que quanto mais velho eu fico, eu vejo esse padrão, né, que Satanás tenta usar, e ele é o mestre da falsificação. Parece que ele nem sempre vai dar luz à escuridão total, do positivo ao 100% negativo. Ele tentará nos aproximar do real e falsificar com a intenção de nos enganar ou iludir. O Senhor está dizendo: olhe, vou lhe dar o padrão aqui para que você não seja enganado, pois Satanás tentará falsificar tudo. Em minha opinião, é exatamente isso que está acontecendo nessa sessão. Hiram Page professa receber revelação para a igreja, e é quase como se fosse uma falsificação barata do que já estava acontecendo. É por isso que você vê no versículo 2: mas eis que, em verdade, eu te digo, ninguém será designado para receber mandamentos e revelações nesta igreja, a não ser meu servo Joseph Smith Jr., porque ele as recebe como Moisés. Essa é uma das razões pelas quais mencionei Moisés e Josué, pois Joseph era como Moisés, dizendo que gostaria que todos recebessem revelações. Mas ele não estava dizendo que gostaria que todos fossem profetas de toda a igreja aqui de Israel. Ele estava dizendo que não, precisamos receber revelação porque estamos edificados sobre o alicerce. E até Joseph disse: e que alicerce é esse? Joseph Smith diria que é a revelação, é uma revelação. Mas há um elemento aqui, como Moisés, que era o líder ou o profeta de Israel na época. Joseph é o profeta para os filhos da igreja ou da restauração. Com isso em mente, o versículo 3 diz: E serás obediente às coisas que eu lhe der, como Arão,
para declarar fielmente os mandamentos e as revelações com poder e autoridade para a igreja. Portanto, ele não está removendo nem mesmo o poder e a autoridade de Oliver Cowdery. Lembre-se de seu lugar ou estou usando o termo mordomia novamente? Esse é o seu trabalho. Uma das grandes bênçãos de um presidente ou conselheiro de uma sociedade de socorro que tem uma mordomia é ajudar as irmãs dessa sociedade a saber como receber revelação para elas e reconhecer a revelação que é dada de acordo com as outras mordomias, e é aí que entram os profetas, videntes e reveladores, né? Não importa se você é homem ou mulher, se é idoso ou jovem, há um padrão aqui. Todos podem se beneficiar da revelação e, em minha opinião, devem se beneficiar da revelação, mas também reconhecer como isso se encaixa nesse maravilhoso padrão de mordomia. Portanto, todos eles se encaixam perfeitamente. Eu adoro esse aqui. O versículo 4 é: se em qualquer tempo fores guiado pelo Consolador a falar ou ensinar, ou em qualquer tempo por meio de mandamento à igreja podes fazê-lo. Portanto, não se trata de mais nenhuma revelação, trata-se de permanecer dentro de sua mordomia, não escrevendo no versículo 5 por meio de mandamento, mas por sabedoria. Então ele diz, a propósito, Oliver, não se esqueça, você não deve dar ordens àquele que está à frente da igreja. Essa é a mordomia. Não se trata de Joseph pessoalmente, mas do chamado contínuo de Joseph como líder da igreja naquela época. E esta é uma linha interessante. Veja o versículo 7. Pois dei a Joseph as chaves dos mistérios e das revelações que estão seladas até que eu lhes designe outro em seu lugar. Portanto, Joseph não será o único nessa posição. Haverá outro nomeado em seu lugar. Portanto, estamos vendo a sucessão aqui em 1830, pelo menos como uma preparação do caminho, e sou grato por ver que isso fazia parte do plano, porque hoje somos os destinatários de outro em seu lugar que detém as chaves dos grandes mistérios, porque, como vocês sabem, estamos em 1830, há muito mais por vir, e o Senhor está nos preparando, dizendo, vamos apresentar isso. E algumas pessoas dirão, o que diabos está acontecendo aqui no versículo 9, onde diz, não está revelado que ninguém sabe, porque ninguém sabe onde a cidade de Sião será construída. Uma das coisas importantes para o contexto dessa história é entender que havia muita conversa sobre o estabelecimento de Sião. Essa era uma paixão de Joseph. Uma das coisas que eu adorava em Joseph Smith, e essa é minha opinião pessoal, era que ele não era apenas um profeta que falava sobre Sião. Tivemos profetas que falaram sobre Sião desde o Velho Testamento até os dias atuais, mas Joseph falava sobre isso como se fosse acontecer em sua vida. Era do tipo, arregace as mangas, estamos construindo Sião, não é um dia, pessoal, vamos para Sião. E acho que isso foi contagiante. E as pessoas ouviam sobre isso como Sião, Sião, vamos para Sião. E sim, o que acontece aqui é que o Senhor está ensinando mais uma vez, linha sobre linha, preceito sobre preceito. Ele diz que vamos para Sião e sabemos onde fica Sião. É claro, a pergunta que os santos tinham naquela época era: onde fica Sião? Diga-me onde fica Sião. Diga-me onde fica Sião. E então, se dermos um passo atrás e olharmos para essas revelações, podemos fazer isso porque estamos fazendo em retrospectiva, mas o Senhor está revelando pouco a pouco, linha por linha. Esse foi um tópico de conversa. Onde está Sião? Porque as pessoas em suas mentes provavelmente pensavam, eu quero ir para lá. Porque se Sião é um lugar tão bom assim, vamos para lá. Mas o Senhor sabia que se as pessoas fossem para o lugar, Sião não seria Sião, porque Sião é a declaração do coração e da disposição de quem somos. Não se trata apenas de cruzar uma fronteira. Eu costumava dizer aos meus filhos, quando falávamos sobre isso, que pegássemos uma carroça e fôssemos para o Missouri, sabe como é, para Sião, e durante todo o caminho vocês estariam reclamando. E eu vou dizer, ei, crianças, parem de fazer isso lá atrás. Tenho de voltar e me sentar na carroça coberta,
dar a volta nessa carroça. Exatamente. Você está respirando o meu ar. Pois é, pois é. E então você vê alguém passando por você e pensa: ah, aquele Zeke Johnson, ah, cara, se ele está indo para Sião, não sei se quero ir para Sião. E então esperamos que, quando cruzássemos a fronteira para Sião, fosse como uma... Irmão, Zeke, venha me dar um abraço, você é o cara. Sabe como é? E as crianças estão lá atrás, de braços dados, cantando Kumbaya, e a razão disso é que viemos para Sião, e acho que isso faz parte de nossa lógica natural. No entanto, o Senhor, em sua sabedoria, está constantemente nos ensinando. Não é onde estamos, e nem sempre é apenas o que fazemos, mas é quem somos e o que estamos tentando nos tornar aqui. Ele diz que Sião é uma coisa real, e Joseph está ensinando, e as pessoas estão acreditando nisso e sentem o espírito de Sião, o que não é difícil. Eu até sinto o espírito de Sião quando Joseph escreve sobre isso e ensina, e penso, sim, isso é tão emocionante. E, no entanto, o interessante é que, de repente, ele diz: ei, olhe, não foi revelado onde Sião é a cidade de Sião, porque é uma conversa da época que não faz parte dessa revelação. É uma conversa. E, aparentemente, parte das revelações que Hiram Page declarou ter para a igreja era revelar a localização de Sião. Portanto, coloque isso no contexto. Ele não está apenas recebendo revelações professadas para a igreja, ele está recebendo revelações professadas para a igreja sobre tópicos importantes da época. Agora, pense sobre isso no contexto de nosso dia a dia. Algumas pessoas estão dizendo: ah, bem, o profeta não falou sobre isso, então eu vou falar sobre isso. Ou ele não é um profeta porque não está dizendo A, B ou C. Ou porque ele está falando sobre isso quando isso está na moda, e então outras pessoas ficarão mais do que felizes em preencher o espaço em branco, seja um apresentador de programa de entrevistas ou uma publicação na mídia social, ou, espero que isso faça sentido, talvez até mesmo uma pessoa bem intencionada que queira ajudar, e acho que isso acontece bastante. Não acho que seja sempre com motivos nefastos, mas às vezes isso atrapalha. E o que fazemos com isso? Bem, se não formos cuidadosos, podemos ser enganados. Então, como você se protege para não ser enganado? Leia a seção 28, aqui está um estudo de caso. Porque no final das contas, e é por isso que eu gosto disso, o pastor, não acho que seja como, essa é a repreensão de Hiram Page para colocá-lo em seu lugar. É para na igreja dizer: ei, prepare-se, isso vai acontecer. E para mim, essa é uma daquelas pequenas coisas contextuais de um dos tópicos mais importantes. Onde está a cidade de Sião? Vamos para lá, vamos nos apressar e chegar lá. E o Senhor está dizendo que, na minha opinião, vocês ainda não estão prontos para ir para lá. Ainda temos coisas a fazer, você tem coisas a aprender. Essas revelações estão chegando linha após linha, seja paciente, nós vamos chegar lá. Isso é quase como o presidente Nelson, para mim, de certa forma, diz o versículo 9, não foi revelado, ninguém sabe onde a cidade de Sião será construída, mas isso será dado mais tarde. Em outras palavras, isso não é um segredo, e eu posso lhe dizer que está chegando, mas ainda não. Eis que lhes digo que será na fronteira com os Lamanitas. Está vendo o que acabou de acontecer aqui? Não vou lhe dizer onde fica a cidade, mas é nesta vizinhança geral. É aqui, fica a oeste, nas fronteiras. Esse é um trecho de 1.500 milhas, de onde olhamos para a borda dos Estados Unidos, onde entrava na citação o que eles chamavam naquela época de território indígena, mas nós a chamamos de fronteiras dos Lamanitas. Então é como se disséssemos: ei, eu sei do que estou falando aqui e o senhor sabe. E é mais ou menos nessa área, mas aguente o tranco. E então você notará que, ao revisar, ele faz isso. Ele diz: ok, aqui está o quadro geral, certo? E então ele desce e diz: aqui está o quadro geral. Em seguida, ele se restringe um pouco e diz que precisamos trabalhar um pouco. E agora vou estreitar um pouco mais. Há mais trabalho a ser feito, né? Em outras palavras, ele está ajudando seus filhos a se tornarem Sião.
E ele diz, não fique impaciente consigo mesmo. Agora, quais são as lições práticas que você poderia extrair deles? Apenas 1 milhão. Como eu disse antes, não sou uma pessoa muito paciente. É uma fraqueza, mas quero ser mais paciente. E descobri que, com a ajuda do Senhor, estou melhorando nesse aspecto. Mas quero isso para ontem. Que tal essa impaciência? Mas o Senhor disse, sim, vou ajudá-lo um pouco de cada vez. E aqui vamos nós, Matt. Seja paciente. Mas eu preciso disso agora. Eu quero todas as coisas. Quero me casar ontem e aqui está a lista das qualificações de quem eu quero me casar. Seja paciente nesse caso, você precisa trabalhar um pouco na sua lista. Parece que a aplicação disso é realmente incrível. Por isso, às vezes, me entristeço quando dizemos, tudo bem, não obtenha revelação por meio de pedras. Não é disso que se trata, não receba revelação, você não deve receber revelação. Também não é disso que se trata. Trata-se de aprender a reconhecer as mordomias e ver que o Senhor está mais do que disposto a revelar seus segredos sagrados a seus filhos, mas ele o faz em um padrão e em uma ordem com os quais provavelmente devemos nos preocupar. Pessoalmente, estou muito ocupado com a administração de minha própria vida e com a busca de soluções para meus próprios desafios pessoais no momento e simplesmente não tenho largura de banda. Sei que sou um pouco fraco, mas não tenho a largura de banda necessária para dirigir a igreja. Portanto, para mim, receber revelações para a igreja é como se eu fosse uma vaca sagrada, mas não é o meu trabalho. Eu não tenho a largura de banda, mas tenho a capacidade e sou um homem viril, mas fico um pouco emocionado com isso muitas vezes, pois sou o primeiro a admitir que a revelação me salvou várias vezes do revelador para a igreja e me salvou porque sou de membro dessa igreja e estou tentando me alinhar com o que significa ser um discípulo de Jesus Cristo e ter essa disciplina. Houve momentos em que a revelação para a igreja me salvou. Isso é muito importante, né? Lembro-me de uma vez em que o Elder Oaks estava falando sobre um discurso a respeito de ser salvo por meio de declarações proféticas nas histórias do passado, etc. É realmente um ótimo discurso e foi proferido em 1992. Ele disse, eu oro por esse mesmo tipo de libertação nas histórias bíblicas do passado e oro para que eu seja guiado. E então ele diz, e ser protegido a partir de então. Essa é a frase interessante para mim, meus próprios piores impulsos. Posso me identificar com isso. E às vezes meu homem natural vem à tona. Muitas vezes em minha oração matinal digo, Pai Celestial, por favor, proteja-me hoje de mim e ajude-me a me tornar um eu melhor. E não tenho vergonha de dizer isso. Olharei para aqueles que têm uma mordomia que está na esfera maior do que a minha, e eu me encaixo nesse caso com o meu trabalho pessoal, que está me dando um contexto mais amplo, que tem me ajudado a aperfeiçoar minha revelação pessoal. Isso faz sentido? Com certeza. Lembro-me de 2 discursos de Conferência Geral 2010. Vocês dois provavelmente se lembrarão do presidente Oaks falando sobre a linha do sacerdócio e a linha pessoal e como precisamos de ambas. E depois, John, aposto que você se lembra do Elder Renlund, porque ele começou falando sobre aviões. E acho que você se sentou. Ele disse que os pilotos de avião bem treinados voam dentro da capacidade de suas aeronaves e seguem as orientações dos controladores de tráfego aéreo. Então, sim, eles estão fazendo suas próprias coisas, mas estão fazendo suas próprias coisas dentro de uma estrutura. E então ele contou essa história. Lembro-me de ter pensado, nossa! Ele disse que, anos atrás, recebia um telefonema de uma pessoa que havia sido presa por invasão de propriedade. Ele me disse que havia sido revelado a ele que outras escrituras estavam enterradas sob o andar térreo do edifício. Ele tentou entrar e alegou que, quando obtivesse as escrituras adicionais, receberia o dom da tradução, produziria novas escrituras e moldaria a doutrina e a direção da igreja.
Eu lhe disse que ele estava enganado. Ele havia implorado para que eu orasse a respeito. E essa é a parte de que me lembro. Porque acho que naquela ligação telefônica eu diria, ok, muito obrigado, vou orar a respeito. Ele disse, e eu lhe disse que não faria isso. Ele se tornou verbalmente abusivo e encerrou a ligação telefônica. Eu não precisava orar sobre esse pedido por um motivo simples, mas profundo. Somente o profeta recebe revelação para a igreja. Seria contrário à economia de Deus que outros recebessem essa revelação que pertence à pista do profeta. Então, ele prossegue e diz: sim, a revelação pessoal é um direito seu. Você pode receber revelação, por exemplo, sobre onde morar, que carreira seguir ou com quem se casar. Os líderes da igreja podem ensinar doutrina e dar conselhos inspirados, mas a responsabilidade por essas decisões cabe a você. Essa é a revelação que você deve receber. Essa é a sua pista de pouso. É apenas uma ótima analogia. Sim, receba revelação e sim, receba orientação. John, você se lembra desse discurso? Sim, eu procurei no mesmo prédio e não encontrei nada. Não, você provavelmente deveria incluir isso. Você precisa de uma pá melhor, sim. Sim, é aqui que eu adoro o que o Matt ensinou sobre esse padrão. Há algo em você que diz, espere um pouco, porque estamos acostumados a um padrão. Então, o Salvador ensina sobre o caminho estreito e apertado. Definitivamente, há grades de proteção nesse caminho e há um caminho que é reto. Ou, às vezes, pode ser considerado um pouco mais suave, ESTREITA, e tem um estreito, e há algumas razões para isso, mas o que acontece é que ainda há espaço entre os guarda-corpos, ainda há faixas dentro do caminho, portanto, há movimento entre eles. De certa forma, este é o padrão, novamente, estou estabelecendo os padrões de revelação e haverá barreiras, mas você ainda terá que se mover dentro delas e terá revelação pessoal para orientá-lo e, com sorte, guardará seus convênios que estão sob a direção das chaves, daquele que possui todas as chaves do sacerdócio, convênios e ordenanças, etc. As grades de proteção estão colocadas, mas você ainda terá de navegar pela maneira como se comporta nessas experiências. E isso não é apenas importante, é fundamental ser capaz de direcionar essa experiência e, com sorte, permanecer dentro dela. Portanto, há muitas lições excelentes nessa sessão, mas o padrão é fundamental. E aqui está outra grande lição que eu acho que vem em uma nota lateral. De certa forma, não deveria ser considerada secundária. Quando você chega aos versículos 10 e 11, ele diz que você não sairá deste lugar até depois da conferência, e meu servo Joseph será designado para presidir a conferência pela voz dela. Agora, a voz da conferência é o que chamaremos de consentimento comum. Vamos ver isso em 1 minuto. Quando você chegar ao versículo 13 e o que ele lhe disser, você contará. Então, Oliver, revelações chegando, a conferência chegando, e você reflete a voz do profeta, né, que será apoiado novamente como tal. Né? Mas então veja o versículo 11. Aqui está uma grande lição. E, novamente, você levará seu irmão Hiram Page entre ele e você, e lhe dirá que as coisas que ele escreveu na pedra não são de mim, e que Satanás o está enganando. Então ele volta ao ponto no versículo 12. Essas coisas não lhe foram designadas, nem a ninguém desta igreja será designada coisa alguma contrária aos convênios da igreja, à ordem que foi estabelecida. Portanto, este é um pequeno princípio excelente. Temos um problema acontecendo aqui, e Oliver, você foi sugado para dentro dele. Então Hiram está aqui dando essas revelações para a igreja. E você deveria saber que é o segundo ancião, pelo amor de Deus, e você passou pela sustentação em abril. Agora estamos em setembro. Aqui estou eu falando com você e o Senhor está falando com você, Oliver. Oliver, você precisa ir falar com o Hiram. Estávamos ensinando
os missionários e o CTM sobre o uso de seus dispositivos, e eles dizem que se você ver algo no seu dispositivo, no telefone do seu companheiro, a quem você deve contar, e adivinhe o que os missionários sempre dizem. A primeira coisa é o presidente da missão. Você deve falar com o presidente da missão. E, na verdade, o que dizemos é, não, você deve falar com seu companheiro de quem é o telefone. Vá lá primeiro e depois nos espalharemos como deve ser. E vocês não acham que esse é um padrão maravilhoso que se estabeleceu e que vemos exemplificado neste caso? Portanto, aqui está um desafio. Não é, como já dissemos, não é a pedra, não é a revelação, é o padrão que está acontecendo aqui. E ele é contrário. Acabamos de sair das grades de proteção também. Aqui está um padrão pelo qual resolvemos problemas. Primeiro, fale com aqueles que foram ofendidos e depois trabalhe fora e traga o que for necessário. Volte e converse com o Senhor. Se precisar de ajuda, fale com seu bispo ou conselheiro de confiança, aqueles que têm a responsabilidade de ajudá-lo nesse processo. Acho que essa é uma maravilhosa observação que não deveria ser necessariamente lateral, mas faz parte desse processo de nos ensinar padrões. E bem, o título da parte do Venha Siga-me é a ordem. Está nos ensinando a ordem da maneira como o Senhor trabalha. Esse mesmo princípio é encontrado no discurso da comunidade. Mateus 18. Jesus diz: vejam, em nossa comunidade, vocês vão ofender uns aos outros. É assim que quero que vocês lidem com isso. Quero que vocês fiquem entre ele e você somente. Portanto, isso é um pouco vulnerável, mas vou compartilhar. Tenho um bom amigo que nos vimos em uma grande reunião em um sábado à noite. Havia muitas pessoas lá, então acho que na segunda ou terça-feira de manhã recebi uma mensagem de texto dele. Dizia: Ei, posso falar com você mais tarde hoje? Eu disse: Bem, sim, estou em muitas reuniões hoje, se você quiser mandar uma mensagem. E ele disse: Não, prefiro fazer isso por telefone. Eu pensei: Ok, isso é diferente. Então fiz uma pequena pausa, liguei para ele e ele começou assim. Ele disse: Hank, isso vai ser constrangedor para nós dois. E eu disse: Ok, sim, eu disse. Tudo bem. E ele me contou que nas noites anteriores, naquela reunião, eu o havia ofendido profundamente. É claro que eu disse que não queria dizer nada com aquilo, certo? John, você me conhece. Minha boca nunca vai me trazer problemas, certo? E ele disse: Eu sei disso. Ele disse: Eu conheço você. Sei que você não tinha intenção de fazer isso. E eu só queria conversar sobre isso. E eu disse: Bem, obrigado. Mesmo que tenha sido um pouco estranho, eu disse: Obrigado. E então ele disse algo que eu adorei. Ele disse: Hank, quero que saiba que você é a única pessoa com quem falarei sobre isso. Não vou contar para minha esposa, não vou falar com meus filhos, não vou falar com ninguém sobre isso a não ser você. Porque eu pensei: bem, agora vai ser estranho para o resto de nossas vidas que tenhamos isso. E não tem sido assim. Eu vou só entre ele e você. Na verdade, ele me ensinou que não apenas nós, acho que em Mateus 18, né? O Salvador diz que, se vocês se ouvirem, ganharam um irmão. Mas ele também me ensinou que o padrão do Senhor realmente funciona se tivermos a coragem de fazê-lo. Essa é uma ótima história, adorei. E, de fato, vamos voltar ao que falamos um pouco antes. Essa é uma ótima ilustração de ceder, porque não é uma coisa fácil de fazer, pois geralmente quando estamos em uma situação como essa, ficamos automaticamente na defensiva, né? Você sabe bem, não, você entendeu errado ou passamos para a acusação, né? Essa é uma bela história, Hank, fico feliz que você a tenha compartilhado, porque ela demonstra que ceder por todos os lados é esse conceito de que vou ceder aos estímulos do Espírito. Serei submisso ao bem maior. Vou estar em uma posição em que quero ser capaz de demonstrar amor, etc. E é disso que se trata.
e descobri que fazemos exatamente o oposto. Falamos com todo mundo, menos com a pessoa que nos ofendeu, certo? O Senhor disse que não era isso que eu queria. E, especialmente no clima em que vivemos nosso dia a dia com a mídia social, isso não é interessante? Fiquei ofendido com essa palestra do... Por isso colocamos comentários no feed da mídia social ou algo assim, ou nos artigos abaixo. E às vezes eu nem gosto de ler os comentários porque a maioria deles é de vitriolo, é simplesmente cáustico. E contrapondo-se a dizer, eu não gostei dessa palestra, talvez eu tivesse que falar com aquela pessoa ou buscar um entendimento melhor. É quase como se não buscássemos o entendimento, procuramos acusar, nos ofendemos facilmente, etc. E aqui está um padrão simples, quando se trata disso, é o Senhor dizendo, vamos resolver isso, vamos raciocinar juntos. Isaías diria, vamos raciocinar juntos, vamos chegar ao entendimento de ceder para que não sejamos nosso homem natural e possamos nos tornar mais parecidos com nosso Pai, pois há total entendimento e paz, o que é ótimo. Matt, como o Hiram Page responde? Bem, você sabe, é um processo que depende dos artigos que você lê. No final, eles aparecem, assim como Oliver Cowdery e todos os Whitmers e aqueles que foram afetados por isso durante a conferência, porque isso ocorreu em um período de conferência em setembro. Isso não aconteceu em uma caixa isolada. As pessoas sabiam o que estava acontecendo e é por isso que causou uma espécie de alvoroço. Joseph, de todas as pessoas, foi provavelmente o único que foi pego um pouco de surpresa quando tudo começou a se desenrolar. No final das contas, quando você lê os relatos, todos eles se unem, todos eles se sustentam e, na verdade, destroem as revelações, etc. E ele confessa e diz, isso não era para a igreja e eu estava errado. Temos essa citação, arrependimento ou mudança, ou talvez ajuste de volta ao caminho estreito e reto e aceitação. Então, o apoio ocorreu, como eu disse, e eles, Joseph, foi apoiado novamente conforme a ordem ou o padrão, pois o profeta vidente e revelador é o primeiro elder da igreja a receber as chaves dos mistérios da revelação. Isso nos leva à próxima parte dessa sessão. No versículo 13, diz que todas as coisas devem ser feitas em ordem. Essa é a ordem. E de comum acordo na igreja, pela oração da fé, diz, e esta é a maneira pela qual vocês me ajudarão a dirigir o reino. Mencionei anteriormente que essa palavra consentimento comum aparece na seção 26. Agora que ela é mencionada novamente, é quase como se aqui estivesse outra aplicação do motivo pelo qual fazemos esse consentimento comum, que, a propósito, é o termo que não usamos muito na linguagem comum da igreja, né? Isso é o que chamamos de sustentação, mas a palavra que eu gosto, o princípio é consentimento comum, não sustentação, porque consentimento comum é em comum ou entre um grande número de pessoas, consentimento em inglês não é aprovação ou permissão. Acho que meio que confundimos esse princípio, infelizmente, porque o usamos de forma diferente em nosso discurso normal, né? Por exemplo, eu me lembro dos meus filhos, ou de quando eu estava no ensino fundamental e tinha que ter o consentimento dos pais para ir a uma excursão, e eles prendiam um pequeno pedaço de papel na minha camiseta, e eu ia para casa, e minha mãe assinava e prendia de volta na minha camiseta. Nós achamos que é como se eu estivesse dando minha aprovação ou permissão, mas o próprio termo consentimento em inglês vem do latim. E o termo em latim, na verdade, significa semelhante ou sentir semelhante, né? Pensar da mesma forma, não apenas para provar, mas para dizer que sou semelhante nessa medida. Eu me alinho com essa medida. É para isso que o consentimento comum foi projetado. Ok, então é proposto que Joseph Smith é aquele que tem a mordomia de receber revelação para a igreja. Todos a favor, e você notará que quando fazemos o consentimento comum, não fazemos assim, levantamos o polegar e dizemos
polegar para cima e não damos a eles o lado ok, está tudo bem para mim, ou sim, não contamos os votos. Nós o chamamos de votos. Acho que isso é uma tradição. Não contamos as pessoas que levantam a mão e não contamos as que levantam a mão em negativa, porque o que estamos fazendo aqui é dizer: você está dentro, eu participo. E levantamos a mão nos primeiros dias da igreja com sentimento comum no Missouri, em Far West. Na verdade, eles votavam de pé. Eles não levantavam a mão, eles se levantavam. Portanto, todos a favor e de comum acordo nas atas da Far West, você pode ver que isso levou a reunião inteira porque eles tinham grandes discussões. Não sei se consigo sustentar Edward Partridge. Você não me emprestou os cavalos dele para arar meus campos, então é uma curva de aprendizado. O que estamos sustentando? Não gosto do estilo deles. Não se trata disso, mas de dizer que esta é a administração. Você está dentro? E levantamos a mão para dizer: estou dentro mais uma vez. Isso parece ser um padrão para nos ajudar, acho que no quadro geral, a superar nossas tendências naturais do homem caído e a nos alinharmos, a nos livrarmos do homem natural, a cedermos à sedução do espírito e a dizermos: tudo bem, quero dizer, há momentos em que acho que todas as pessoas, até mesmo as pessoas que estão sendo chamadas para um chamado, dizem: não estou vendo esse. Conheço pessoas que foram chamadas para serem pianistas e que não tocam piano. O que há com essa? Bem, acho que o Senhor tem em mente que há algo a ser feito aqui, e ele diz: aqui estou pensando, há mais alguém envolvido e temos a chance de ir de comum acordo. Isso exigirá a oração da fé. E na seção 26 diz que da mesma forma todas as coisas devem ser feitas de comum acordo na igreja. Portanto, lá está ele novamente. Esse é o padrão por meio de muita oração e fé, pois todas as coisas vocês receberão pela fé. Amém. Essa é a seção 26, e agora vemos reiterado aqui na seção 28 que todas as coisas serão feitas. E faremos isso de acordo com os convênios da igreja. Certa vez me deparei com uma citação, que é antiga, mas boa, quero dizer, foi J. Reuben Clark, em 1940, e ele diz: está claro que o voto de apoio do povo não deve ser considerado uma mera questão de forma, mas pelo contrário, uma questão de última gravidade. Essa é uma citação muito boa. Minha experiência mostra que é fácil tornar isso uma questão de forma, porque fazemos isso como parte dos negócios. Assim, no início de uma reunião, dizemos: muito bem, agora vamos tratar de alguns assuntos de nossa ala, e é proposto isso. E passamos por esse consentimento comum ou apoio, e é constrangedor admitir isso, e não acho que meus filhos ficarão ofendidos, mas nossos filhos e nossa família, especialmente quando meus filhos eram pequenos, eram como o cão de Pavlov, tocava o sino e eles salivavam. Todos os que eram a favor, pelo sinal habitual, levantavam a mão. Eles sabiam que deveriam levantar a mão quando se opunham pelo sinal usual, levante a mão a favor, e eles levantavam a mão. Portanto, estávamos votando a favor e contra. Era uma questão de forma. Lembro-me de ter sido bispo em uma ala de adultos solteiros. O motivo pelo qual menciono isso é que, no início de cada semestre ou ano letivo, você reorganiza uma ala inteira em 2 semanas. A maior parte da reunião sacramental é de comum acordo porque você está apoiando na 2ª semana. Eu costumava ficar tentado, como bispo, a fazer um teste de correspondência no final da reunião sacramental, distribuí-lo e colocar todos os nomes de um lado e todos os chamados do outro, e ver se as pessoas sabiam o que tinham acabado de apoiar, né? Sabendo que isso seria difícil. Mas o princípio aqui é quase um controle e equilíbrio como parte da ordem da igreja, para que você saiba quem está na igreja. E o mais importante, porém, é que isso lhe dá a chance de exercer seu arbítrio, não para provar o que aconteceu, mas para dizer amém. Assim você verá declarações que dirão que este é um convênio não com a pessoa que você está sustentando, este é um convênio com o Salvador Jesus Cristo. Às vezes você dirá que esse é o sinal quando levantamos a mão dizendo: estou
entrando em um convênio com o Salvador para apoiar seu reino. E o que fazemos, por sua vez, é fazer um convênio com o Salvador. Então, nos voltamos para a pessoa, por exemplo, em um chamado e dizemos: agora prometo a você que o apoiarei da melhor maneira possível. Mas não se trata de Sally Brown em si. Quero dizer, ela definitivamente faz parte disso porque é a co-presidente de atividades ou qualquer que seja o chamado. Trata-se de meu relacionamento com o Salvador para dizer que estou dentro, estou alinhado, posso não entender completamente, mas estou indo e adoro as palavras nas revelações, com muita oração de fé e muita oração. Estou dentro e vou ter que descobrir como posso me manter, né? Você falou sobre se tornar Sião. Parece que aqui é Sião. Não que você nunca vá discordar, mas é como você discorda. É como você lida com o conflito. Lembro-me de uma vez em que tive uma experiência com consentimento comum, em que alguém não podia apoiar o novo bispo, e isso porque, se ele não podia controlar seu cão, não podia controlar uma ala porque eram vizinhos, e o cão estava sempre indo à casa dele e cavando ou fazendo qualquer coisa. Isso é algo que deve ficar entre você e ele e resolver a situação do seu cão. O que que isso faz? Isso nos leva a um entendimento, como você estava dizendo, para podermos nos unir de forma sionista, trabalhar juntos para nos unirmos, estamos nos alinhando uns com os outros. É claro que temos nossas diferenças e lidamos com as coisas de forma diferente, mas nos alinhamos. Lembro-me de uma vez em que fui apoiado como bispo de jovens adultos solteiros por pessoas que não estarão na ala. Isso foi feito durante o verão e haverá uma transição. Então eu assumiria com uma nova ala quando o ano da escola começasse, mas eles me colocaram na última semana e eu pensei, não vou ser o bispo de nenhuma dessas pessoas e elas não sabem quem eu sou. Eles nunca me viram. Acabei de chegar da rua e o presidente da estaca disse: aqui está o bispo desta ala. Foi uma experiência espiritual para mim, no sentido de que estava confirmando o fato de que eles não estavam apoiando Matt Richardson, eles estavam entrando em um convênio. Estou apoiando o reino do Senhor e estou dentro. Isso me faz lembrar, vocês se lembram da velha história do Antigo Testamento em que Moisés estava lá em cima e eles estavam tendo essas batalhas, e quando ele levantava seu cajado no ar, o que acontecia era que ele levantava os braços com o cajado e Israel prevalecia contra o inimigo. E então, seus braços, obviamente, o sangue escorria de seus dedos e ele ficava, ó meu. Então ele abaixava os braços e o inimigo começava a prevalecer contra Israel, e então ele os levantava novamente e Israel prevalecia. E eu costumava ler essa história. Eu pensava que essa era a razão pela qual eu não era o profeta, né? Eu não conseguia lidar com isso porque eu gostava de levantar uma mão. O que aconteceria se eu colocasse uma mão ali e dissesse, veja isso, sabe? Esse tipo de coisa. E é claro que esse não é o objetivo, certo? Mas eu adoro a história e você se lembra de como isso funciona. O que acontece é que membros das crianças correm e seguram os braços dele e o sustentam, fazendo o quê? Não o empurrando para fora do caminho e dizendo, você é muito velho, não pode fazer esse trabalho. Deixe-me lhe mostrar como se faz. Eu pego o bastão, me dê o bastão e eu estarei no comando. Adoro essa imagem. Eles pegam seus braços e o ajudam a ter sucesso e a cumprir sua mordomia. Seus braços estão onde deveriam estar e você tem os membros, se preferir, sustentando-o. Acho que essa é uma bela parte dessa experiência. Então, como apoiamos os líderes dos jovens e os líderes da sociedade de socorro, ou o nome do líder, não importa. Como apoiamos o profeta e como apoiamos os profetas, videntes e reveladores. E quando digo lutar com isso, estou tentando ser melhor nisso e descobrir isso, é como posso ajudá-los em seu chamado e apoiá-los e erguer seus braços, porque isso é um fardo. Se algum de nós já teve um chamado, todos sabemos como é isso, né? E graças a Deus por aquelas pessoas que chegam na calada da noite ou vão à atividade de sua ala quando ninguém mais vai e levantam seus braços. Isso é Sião. Esse é o sentimento. Você não pode deixar de amá-los como irmãos ou irmãs e se sente grato, sou grato
por aqueles que vieram dar uma bênção do sacerdócio no meio da noite ou por aqueles que oraram por mim sem que eu soubesse enquanto eu orava por eles. Isso é consentimento comum ou alinhamento comum? E se pensarmos bem, um dos melhores exemplos disso foi nada menos que o próprio Salvador no jardim do Getsemane, onde ele veio antes e expressou seus sentimentos. A outra xícara, eu sei que estou dentro e disse que faria isso, mas agora você tem um homem sem pecado experimentando o pecado de outros pela primeira vez, e isso deve ter sido além do que ele poderia ter imaginado, né? E então ele está dizendo: só estou me perguntando se há outra maneira. E então vem a melhor palavra das Escrituras para essas circunstâncias. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Isso é ceder. Essa é a experiência exemplar de estar neste mundo. Aprender a vencer o mundo, ceder à sedução do espírito, ser humilde e manso. E, no entanto, ele tinha todo o poder. Esse é o modelo de Sião, que, no entanto, é: tudo bem, eu poderia ter feito isso de forma diferente e poderia ter chamado outra pessoa para estar nessa posição. No entanto, o que posso fazer para trazer à tona e estabelecer o reino de Sião? Isso é muito legal. Vocês sabem que tivemos um incêndio em nossa casa, e isso foi quando eu era bispo. Parecia que toda a ala tinha vindo para ajudar. E meu presidente de estaca me chamou e disse: uma pessoa que deseja permanecer anônima acabou de cobrir o resto da missão de sua filha. Isso é Sião. E você não sabe a quem agradecer, e por isso simplesmente ama todos eles. Oh, eu adoro isso, John. Diga essa de novo. Você ama todos eles. Não é isso que isso faz? Ele nos dá um meio de amar a todos e colocar isso em ação. Eu concordo. Essa é uma bela história. Você disse anteriormente que, por mais difícil que tenha sido tirar os filhos de Israel do Egito, a parte mais difícil foi tirar o Egito dos filhos do homem. Hank, ouvi você observar as diferenças nas escrituras entre a cidade de Sião e a causa de Sião. Gosto dessa ideia de mais difícil do que chegar a Sião, é trazer Sião para cá. E como isso acontece pouco a pouco, de tempos em tempos, de certa forma, se eu voltar, sabe, a seção 28 está no versículo 15: e te será dado, desde a tua ida até a tua volta, o que deves fazer. Você sabe que nós o sustentaremos nesse caso. Em outras palavras, ele nos sustentará e eu o sustentarei da maneira que precisar. E não importa se é uma missão ou um papel de pai ou mãe ou um papel de solteiro, não importa onde a marca disso seja tão diferente. No entanto, a experiência é muito parecida. Essa é a melhor parte para mim. E há um Deus no céu que tem todo o poder e sabe de todas as coisas e, portanto, conhece todos nós e tem o poder de ajudar e nos ajudará a nos tornarmos o que precisamos, né? Ele quer nos ajudar, mas manterá o curso. Ele tem uma ordem e um padrão, e não se esqueça do que está tentando fazer conosco. Ele quer que prevaleçamos, ele quer que nos tornemos como ele e que tenhamos tudo o que ele tem. Às vezes, fico um pouco triste quando Deus é visto como um disciplinador ou um policial, coisas desse tipo. Oh, ele manterá a linha para que possa nos abençoar mais. Sou grato por ele nos sustentar. A questão é como nós o sustentamos. Essa é uma coisa em que estou sempre trabalhando. Como posso sustentar melhor? Matt, isso tem sido muito divertido. Posso dizer que, para mim, pessoalmente, quando estou sentindo o Espírito Santo, eu simplesmente não quero terminar. Bem, vamos continuar. Mas eu gostaria de lhe fazer uma última pergunta, né? E eu não os preparei para isso. Então, acho que será divertido ver até onde vocês vão. Temos ouvintes maravilhosos que ainda estão um pouco em dúvida sobre Joseph Smith e a restauração, e estão sendo pressionados por amigos e familiares. Não, Joseph não é um profeta, ele não é quem vocês pensam que ele é. Vocês sabem, ele é um maligno, um homem de Deus, você sabe, ele é uma pessoa má. Basta acessar a internet e você descobrirá
Como Joseph Smith é mau e como ele é bom, é quase como se Moroni estivesse certo naquela profecia. Mas você estudou a vida de Joseph Smith. Você foi um líder de missão. Esteve na presidência geral dos auxiliares. Portanto, você teve alguma experiência com a igreja e como professor de história e doutrina da igreja, teve a chance de estudar. Então, Quigis, o que você diria a alguém se Joseph Smith, que esperamos que seja, é realmente o profeta que acreditamos que seja? Rapaz, essa é uma ótima pergunta e é uma pergunta muito real. Minha experiência diz que a profundidade dessa questão depende da pessoa. Portanto, só para dar uma resposta rápida não significa que seja necessariamente a melhor resposta para todos, porque isso se torna pessoal. É uma experiência pessoal. Você disse que Joseph Smith é quem esperamos que ele seja. Depende do que você está esperando. Jesus Cristo teve exatamente o mesmo desafio com relação a isso. As pessoas esperavam que ele fosse o Redentor, mas do que elas queriam ser redimidas? Elas estavam esperando ansiosamente pelo Salvador, mas o que é que elas concebem que precisa ser salvo? Do que ele o salvará? Não estou tentando dificultar as coisas. Estou apenas tentando ser o mais preciso possível. Joseph é quem esperamos que ele seja para mim. Sim, ele é, mas isso é para mim. Mas isso levou muito tempo para conseguir entender o que eu achava que ele deveria ser e se ele é o que eu esperava que fosse. E, na verdade, não estou feliz por ele ter defeitos, porque ele agia como eu. E sem ofensa pessoal, mas como vocês fazem, todos nós fazemos. Mas, para mim, isso foi, de fato, uma coisa boa para mim pessoalmente, porque aprendi com os profetas do Antigo Testamento que eles não tinham problema em apontar todas as falhas e defeitos de seus profetas no Antigo Testamento, né? Quero dizer, às vezes você lê isso e pensa, sério, quem acreditaria nessas coisas? E você lê essas histórias e é um pouco difícil de processar, mas então comecei a entender o que estava acontecendo. O conceito de profeta em hebraico é um porta-voz. Isso é literalmente o que é Nabi em hebraico, mais próximo do cadiano, provavelmente. Mas não é apenas aquele que faz prognósticos ou aquele que é perfeito ou que é o único exemplo disso, etc. Há apenas uma pessoa que se encaixa nesse perfil para mim. E sou grato por isso. E esse é Jesus Cristo. Ele é tudo o que eu espero. E ele é tudo o que eu esperava que fosse. E aqui está a parte estranha. Descobri que ele é mais do que minhas expectativas e é mais do que eu imaginava. Mas só ele preenche essa lacuna. Então, o que você faz com esses profetas, esses porta-vozes? Débora era uma porta-voz, não apenas uma porta-voz. Não, eu adoro esse conceito. Aquele que representa o que eles fizeram é que eles não tinham tanto problema se tivessem falhas pessoais ou cometessem erros pessoais, porque esse não era o poder deles, né? O poder era o que eles representavam porque eram porta-vozes. É por isso que, quando ouvimos um falso profeta, o que eles estavam dizendo era que não estavam falando por Deus, não estavam representando Deus, porque o poder era Deus. E eu temo que, às vezes, o que acontece é que, quando olhamos para essas experiências, ficamos muito preocupados quando descobrimos que talvez eles tivessem uma falha, ou 2, ou 10, ou 20, mas, para mim, que venho da herança de começar a entender o Antigo Testamento e que há poder no porta-voz, Joseph é o que eu esperava. Ele é um indivíduo como os profetas do Antigo Testamento. Acredito que ele é um porta-voz e que o poder vem das palavras que ele disse e da verdade que ele revelou, porque essa era a sua responsabilidade. Ainda tenho muito a aprender. Espero poder conhecer Joseph. Espero que eu seja bom o suficiente para encontrá-lo no mesmo campo de jogo, porque tenho perguntas que adoraria fazer. Como você lidou com isso? A angústia pessoal pela qual ele passou, ele era incrível por si só, assim como muitos dos santos daquela época, e muitos dos santos de hoje, como dissemos antes. Não pretendo saber o que as pessoas estão passando, mas ainda fico maravilhado com aqueles que
voltam todos os dias, eles vêm participar do sacramento semana após semana. Não conheço todos os fardos que carregam, mas estão carregando-os, o que é, em minha opinião, um testemunho de que existe um Deus no céu e que Jesus é o Cristo e que a santidade pode vir e ela vem aos poucos, dia após dia, por meio de nossos convênios e ordenanças. Você realmente me ajudou com algo. Quando estávamos lendo o 27 e o 28, que são coisas realmente impressionantes, pensei que isso tivesse vindo de um jovem de 24 anos. Ele é incrível. Agora que o ouço, penso como o Senhor é incrível, por poder usar um jovem de 24 anos para fazer isso. Aposto que Joseph diria a mesma coisa. Eu não sou incrível. Não é incrível que o Senhor possa pegar a mente de um fazendeiro de 24 anos, uma pessoa maravilhosa, e trazer isso à tona? É milagroso, não é? Sim, não consigo deixar de pensar na música que cantamos. Graças damos, ó Deus, por um profeta, nuvens negras de problemas que pairam sobre nós e ameaçam destruir nossa paz. O que dizem os santos? Eles dizem que há esperança sorrindo brilhantemente diante de nós, pois sabemos que a libertação está próxima. Isso é Deus e isso é Jesus Cristo, e nós podemos conseguir, e fomos capazes de fazê-lo. Essa é a esperança que vem à tona, e espero que ninguém desista dessa visão. E sim, é difícil, e às vezes chegamos ao fim e pensamos que é só isso, há mais, mas você precisa se manter firme. Se você quiser ver o arco-íris, terá de suportar a tempestade. Portanto, aguente firme, porque há algo lindo que virá, mas aguente firme. Ela não chega até o fim, ou pelo menos quase até o fim, você sabe? É uma coisa linda. O sol vai brilhar. Obrigado, Matt, por expandir nossas mentes sobre todas essas coisas. Adoro a ligação com o sacramento, a armadura de Deus. Adoro a ideia do consentimento comum e apenas a Sião. Não o lugar, mas o estado de nossos corações, uns com os outros. Todos nós estamos fazendo o melhor que podemos. Vamos continuar voltando para essa mesa. O convite aberto para voltarmos a essa mesa é um uau! Olhe para o passado, olhe para o futuro, assuma o presente. Bem, gostaríamos de agradecer ao Dr. Matt Richardson por estar conosco hoje. Queremos agradecer a Lisa Richardson por nos permitir ter Matt hoje. Queremos agradecer à nossa produtora executiva, Shannon Sorensen, aos nossos patrocinadores, David Verla Sorensen, e a cada episódio lembramos do nosso fundador. Ainda me lembro de John, daquele telefonema inicial de Steve Sorensen. Esperamos que você se junte a nós na próxima semana. Vamos abordar a sessão 29 de Doutrina e Convênios no Follow Him. As notas e a transcrição do programa de hoje estão em nosso site, followhim.co. Isso é followhim.co. É claro que nada disso poderia acontecer sem nossa equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nielsen, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Amélia Cabuica, Heather Barlow e Annabelle Sorensen.